Sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa imersão. Bom, ficou muito claro com o que eu te mostrei no vídeo anterior que a segurança da rede da sua empresa é prioridade para garantir a sobrevivência do negócio. E tá mais claro ainda que a gente está bem vulnerável. 291 dados são perdidos ou roubados a cada segundo no mundo, o que corresponde a 25 milhões de dados diariamente. O custo médio de uma violação de dados cibernéticos aumentou de 3,62 milhões de dólares em 2017 para 3,86 milhões de dólares em 2018. No Brasil, o custo médio de uma violação chegou a 1,24 milhões de dólares. Ainda aqui no Brasil, o número de ataques cibernéticos dobrou de 2017 para 2018. Foram detectados 56,9 milhões de ataques no primeiro trimestre de 2018. No segundo trimestre, foram 63,8 milhões. Resumindo então, foi um total de 120,7 milhões de ataques cibernéticos no Brasil só no primeiro semestre do ano passado. Entenda, existe uma legião de atacantes que vem desenvolvendo e aprimorando ferramentas constantemente, e o crescimento deles vem paralelamente com o avanço tecnológico. Analisando os dados que eu acabei de mostrar e sabendo que as pequenas e médias empresas são foco aqui no Brasil desses ataques, vamos conhecer agora de fato quais são os principais tipos de ataques cibernéticos que os hackers têm utilizado. O ataque DDoS é um tipo de ataque que o criminoso ele coloca vários computadores e vários servidores ao redor de todo o mundo para trabalhar ao seu favor. Então ele elege uma vítima e coloca todos esses computadores e servidores para fazerem ataques simultâneos a esse determinado site ou e-commerce dessa vítima que ele elegeu, até que literalmente force a parada desse site ou sistema ou independente do que for. Então o objetivo dele é forçar a parada, é indisponibilizar o serviço. Agora imagina se sua empresa tem um e-commerce e num dia de Black Friday esse ataque acontece e deixa indisponível todo o seu site, todo o seu sistema de emissão de nota fiscal. Imagina o quanto isso vai ser prejudicial para o seu negócio, imagine quanto prejuízo você vai ter. Nesse tipo de ataque, a intenção do hacker é de fato mostrar a sua força e o seu poder. O termo vem da palavra em inglês pescaria. Isso porque o ataque ele é silencioso, sorrateiro e o atacante tem que ter paciência para que esse ataque seja eficiente. E é bem provável que você nem perceba que está sofrendo esse tipo de ataque. Por exemplo, você recebe um e-mail que aparentemente é do seu banco e quando você clica lá é a página do banco perfeita pedindo para você atualizar os seus dados cadastrais. Só que na verdade essa página foi feita por um hacker e ela foi feita com extrema perfeição, totalmente detalhada para que você pense mesmo que é a página do seu banco. Só que na verdade ele está coletando todos os seus dados. Para você entender essa analogia, o atacante ele joga uma isca e se ele fisgar você, é lucro, ele vai ter seus dados podendo fazer o que ele quiser. Na Copa de 2018 teve um ataque que foi muito eficaz, que várias pessoas caíram nele, que era assim: clique aqui e concorra a uma camiseta da seleção brasileira, e lá você preenchia seus dados. Foi um típico ataque de phishing. O ataque brute force é um ataque de força bruta. Ou seja, o atacante aí ele vai tentar várias, inúmeras combinações de senhas para tentar acessar os seus sistemas, o seu site, etc., o que for aí de importante na sua empresa. E aí, com essas várias tentativas, ele vai fazendo repetidas vezes até que ele consiga invadir. E aí, quando ele consegue invadir, ele tem todos os seus dados na mão. Agora vamos falar do sniffer, é um sujeitinho bem maldoso. Sabe esses jogos, filmes piratas ou alguns programas que você faz o download aí na internet? Bom, muitas das vezes eles vêm acoplado com esse tipo de ataque, o sniffer. O que ele faz? Ele observa todo o seu tráfego na rede. Então, tudo que é download, o que é upload, as transações, tudo que acontece na sua rede, ele vai observando. Ele cria um pacote com esses dados armazenados desse tráfego que aconteceu na tua rede e manda para o teu atacante. Ou seja, olha só o nível de periculosidade que tem nisso que a gente está falando. Se um atacante, através do phishing, coleta todos os seus dados e com o sniffer ele consegue observar todo o seu tráfego, pronto, ele já sabe todo o histórico da tua vida. Ele sabe as suas transações bancárias, ele sabe as suas declarações de imposto de renda, ele sabe seus dados pessoais, ou seja, ele tem tudo nas mãos. Para ele realizar
alguma coisa maliciosa contra você ou contra a sua empresa? É muito fácil. O ransomware é um tipo de ataque que ficou comum nesses últimos meses e no último ano. Por quê? Ele é um ataque que, assim como o sniffer, ele se instala na sua máquina. Ele é um software, na verdade. Ele se instala na sua máquina e rouba todos os seus dados, ele sequestra. E aí você não consegue ter acesso. Com isso, ele pede um resgate para a empresa, que geralmente é feito em Bitcoin. Só para você ter uma ideia, um Bitcoin equivale a R$14.700. Olha só a gravidade dos ataques. Imagina, você tem todos os dados da sua empresa ali numa pastinha no teu servidor e um software malicioso invade o seu sistema, a sua rede, sequestra esses dados, você não consegue acessar nada, não tem dado de nenhum cliente e aí você não tem o que fazer. E aí o que acontece? Você vai ter que pagar o resgate. Imagina, se ele te pede 10 bitcoins, 14.700 vezes 10, é um baita prejuízo, né? Tá. Só que tem uma coisa que você precisa saber e se atentar agora. Os ataques eles não acontecem de forma tão simples e jogados assim de forma aleatória aí na tua rede. Os cybercriminosos eles não costumam dar ponto sem nó. Ou seja, esses ataques eles são combinados. Então o atacante ele cria uma trilha e faz ataques combinados. E a combinação desses ataques é o que realmente é a invasão. E é o que torna devastador. Ou seja, ele junta o phishing, o sniffer, com o ransomware e etc e tal e monta um ataque completo. Ele planeja isso antes, com paciência, com calma e com cautela. Porque quando você descobre que já é atacado, que já foi atacado, isso não tem volta, é prejuízo. Olha só que bom, existem maneiras da gente se proteger e se prevenir desses ataques. Só que vamos com calma para aprender direitinho como é que faz. O hacker, o atacante, o criminoso, ele é semelhante a um criminoso da vida real. Ele vai atrás das vítimas mais vulneráveis. Então, vamos analisar essa imagem que eu vou colocar na tela aí para vocês e eu quero que vocês me respondam a seguinte pergunta. Se você fosse um bandido que saísse na rua em busca de uma casa para assaltar, em qual dessas 3 casas você ia entrar? Na número 1, na número 2 ou na casa número 3? É isso aí, é a casa número 2, tá meio que óbvio, né? Na vida real, a gente coloca isso, coloca muro, cerca elétrica, câmera, portão, senha, cadeado, um monte de recursos para que a gente se torne menos vulnerável e impeça esses bandidos de invadirem a nossa casa. E pensando na nossa rede de computador, não é diferente. Legal, agora que você entendeu o conceito, no próximo vídeo eu vou te explicar um a um os recursos que você tem para aprimorar a segurança da rede da sua empresa.